nós temos também uma guerra suja na internet e que, é claro, envolve as organizações Globo. As organizações Globo são parte de toda a guerra suja que aconteça no Brasil. 2013, quando capturaram o movimento de rua e transformaram num ato contra Dilma. 2015, nas manifestações fascistas para a derrubada da Dilma. E agora a Globo começou, como quem não quer nada, uma campanha contra vários sites, entre eles o 247. O Globo fez uma matéria sobre a Wikipedia, dizendo que os editores da Wikipedia têm restrições a vários sites, que alguns deles poderiam ser tirados da Wikipedia, né? Entre eles o 247. Importante a gente ler. O pessoal diz, mas saiu no Globo, ninguém dá bola. Olha, eu acho que a gente tem que responder. Sabe por quê? A Lava Jato e a história do triplex do Lula começou com uma matéria no Globo, vocês se lembram? Página inteira no Globo, ninguém entendeu aquilo. Quando eu li, eu trabalhava em redação, a gente tinha que ler todos os jornais, eu abri e falei, que história, caiu da onde? Isso aqui tem pé nem cabeça. Triplex. Aquela matéria foi feita sob encomenda no Globo, com base naquilo, o Sérgio Moro, né, o pessoal da Lava Jato, abre a investigação contra o Lula no caso do triplex. Então, quando eles começam com esse tipo de operação, o Globo, é porque vem bucha. E nesse caso, também é uma guerra suja. O Globo fez a matéria citando, entrevistando alguns editores, porque a Wikipédia funciona assim, né? Tem editores, grupos de editores que se reúnem, debatem como atualizar um verbete da Wikipedia. Para quem não conhece, né? É a enciclopédia feita coletivamente na internet, uma ideia até interessante, mas ela é manipulável, né? Porque se juntam 3 ou 4 que têm uma linha política, eles conseguem manipular. Bom, um dos entrevistados no jornal O Globo era esse meu xará aqui, Rodrigo Padula, que aparece aí na foto. O Rodrigo Padula participa desse grupo que estava estudando a exclusão do 247, do DCM, de outros meios, porque eles tentam igualar o 247 com a Jovem Pan. Né? Temos que excluir todo mundo. Sabe a quem que ele é ligado, o Rodrigo Padula? Ao Ciro Gomes. E ele foi um dos entrevistados no Globo para justificar esta matéria. E olha, eles devem estar preparando realmente uma tentativa de tirar do ar, de tirar da Wikipédia e tal. Wikipédia. Eu vou colocar as postagens. Quem que é esse Rodrigo Padula para vocês entenderem? Aqui, ó. A gente fez uma coletânea aqui dos tweets dele. Ciro Games está muito bom. Estou matando de rir. Excelente vídeo do Ciro Gomes, pegando todas as mentiras propagadas por Lula oficial. Cirão, mineiro. Ciro Gomes, aí ele retuita, Ciro Gomes, retuita tudo que tem de apoio ao Ciro Gomes. Não tem problema nenhum ele ser cirista, né? Aliás, é um direito de qualquer um, né, defender quem quiser. Agora, aí ele aparece na Wikipedia como um editor neutro que vai decidir o que pode e o que não pode entrar na Wikipedia. Aí a gente sabe como é que o trabalho vai ser feito e é entrevistado pelo Globo como se fosse uma fonte neutra, assim, sabe? Tivemos hoje uma entrevista muito tensa com um dos editores de política do Wikipedia. Acabei de mandar a ele até uma informação dizendo que ele mentiu para nós. E agora eu comprovei que ele mentiu. E nós vamos mostrar hoje, vai ter uma entrevista, nós vamos ter uma entrevista com ele, vocês vão ver na íntegra, sem corte nenhum, e ele disse que não tinha nada contra o 247, que ele, na verdade, pelo fato dele ser um militante do Ciro Gomes, isso não influiu numa desonestidade do Wikipédia contra o 247, com mentiras, dizendo que o 247 publicava fake news, falsidade. Eu pedi que ele apontasse uma matéria, não soube apontar. Quando ele mentiu, não no entrevista ao Globo, entrevista para mim, porque o que acontece? Eu o procurei porque ele foi usado, na verdade, o 247 foi atingido, foi o único alvo atingido, porque houve uma decisão do 247 de considerar o 247 de considerar o 247 fonte não confiável. Eu quis saber por quê. E quis saber se isso tinha relação com a militância política dele, porque isso reverbera o que o Ciro tem dito há muito tempo. Todos sabem. Eu perguntei se essa militância, se esta classificação desonesta, porque ele não soube apontar um motivo muito claro.
E ele disse que não, isto foi proposto por um editor voluntário de Portugal. Na verdade, ele disse que foi por um outro, ele não disse qual a nacionalidade, mas que o editor político de Portugal que consolidou. Eu falei, então, por favor, me mande os documentos, me mande o relatório. E ele não mandou. Então, eu acabei de falar com ele, porque o que eu encontrei, na verdade, é que este cara, Rodrigo Padula, ele queria, na verdade, eliminar o verbete do 247 no Wikipedia. Tirar o 247, eliminar o 247 dessa plataforma, como se não existisse. E isto não foi aprovado. Então, quando ele disse que não tinha nenhum interesse, se apresentou como uma pessoa de esquerda, coisa que ele não é, ele é militante cirista. E ele se apresentou como militante de esquerda e disse que não tinha nenhum interesse, que de vez em quando via o 247, sequer acompanhava. E vocês vão ver isso na entrevista. E agora eu mandei para ele, falei, olha, você pediu a suspensão, você pediu a eliminação. Daí eu falei para ele, você mentiu. E mentiu. Acabei de falar com ele. Ele está dizendo, mas você não me perguntou sobre eliminação de verbete. Não, eu perguntei o que você tinha contra o 247. Eu perguntei se esta militância do Ciro Gomes atingia uma política editorial do Wikipedia. Foi isso que eu perguntei. E ele disse que não, que para ele nem acompanhava. Eu falei, mas se você diz que é de esquerda, você não lê? Porque o 247 é o maior site da mídia independente do Brasil e toda pessoa de esquerda vê, lê. Ele não soube falar, não me mandou os documentos dizendo quem propôs, mas nós encontramos que ele queria mais do que isso. Ele queria tirar o 247 da rede. E aí, claro que nós vamos continuar nesse assunto. Nós estamos tendo muita dificuldade de, inclusive, repor a verdade no 247. Porque quando se coloca alguma informação, aí sim, com credibilidade, com checagem, com fontes, como, por exemplo, o time de comentaristas daqui, de jornalistas que trabalham no 247, vai lá, alguém apaga. E agora, eu digo o seguinte, o que o Ciro tem falado há 2 anos? Ele tem atacado o 247. E nesta entrevista do jornal O Globo, ele simplesmente foi usado, eu disse isso para ele, que era uma vergonha, como língua de aluguel, porque o Globo, ele nos ataca, ele tem interesse em nos atacar. E aí fez toda uma matéria para falar que o Wikipedia estava com mais cuidados, é uma coisa oficialesca, que estava mais cuidado com edições, etc., e enfia no meio da matéria a frase de que o 247 não era mais considerado uma fonte confiável. Aí eu perguntei para ele, qual o critério? Vocês vão ver na entrevista, eu não soube responder.